Ao invés de eu ficar só falando para vocês sem nenhum exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês terem mais ou menos a noção do que eu estou falando. Ó, quando eu falo que seu cabelo é um castanho escuro, eu estou falando disso aqui. Seu cabelo é aqui um castanho escuro. Se você colocar um OX de 20 nesse cabelo, adivinha qual cor que vai aparecer? Olha aqui. Esse é o fundo de clareamento do seu cabelo, tá bom? Até o castanho médio, o fundo de clareamento é vermelho. No castanho claro, por isso que as pessoas falam assim, ai, meu cabelo apareceu um laranja, um alaranjado. Olha o fundo de clareamento aqui, ó. O cabelo dela provavelmente é um castanho claro e ela colocou um OX que deu abertura para o fundo de clareamento laranja avermelhado. Então, este é o maior exemplo do momento que eu estou trazendo para você entender um pouco mais sobre essa casa do fundo de clareamento. Gente, agora me desculpa, vocês aqui do grupo, perdoe a minha franqueza, mas eu vou ter que ser muito clara e objetiva com vocês, porque essa dica que eu vou dar aqui é uma dica gold que vocês que trabalham na área da beleza, que continuam enviando coisas relacionadas a isso, deveria saber. Você tem que ter de cor isso na sua cabeça. Olha, presta bem atenção no que eu vou falar. Do castanho escuro ao castanho claro, você tem que saber exatamente a cor que vai neutralizar o fundo de clareamento, para você não se perder nisso na hora. Do loiro escuro ao loiro claro, você tem que saber qual a tonalidade que vai neutralizar o fundo de clareamento. E do loiro claro ao claríssimo, você tem que ter isso em mente, gravado na sua cabeça, e não pode esquecer qual a tonalidade que vai neutralizar este fundo, para você não ficar mandando esse tipo de coisa no grupo. Então, assim, gente, esses tipos de coisas são assuntos que você tem que ter de memória. Você não pode ficar consultando o grupo quando chegar uma cliente na sua cadeira, entendeu? Você tem que ter isso aqui na sua memória. Olha só, com o fundo de clareamento eu consigo saber qual tom de cabelo é da cliente, ó. Aqui eu tenho um castanho escuro, não, aqui é na verdade o preto, né? Castanho escuro, castanho médio, castanho claro, loiro, loiro escuro, loiro médio, loiro claro, loiro claríssimo, loiro ultra claríssimo. Você tem que ter isso tudo na sua mente, gravado, decorado, para você não ficar, na hora que uma cliente chegar na cadeira, você ficar consultando o grupo. Como que você vai falar para a cliente aqui? Não, pera aqui rapidinho, dá uma licencinha que eu vou mandar aqui a sua foto no grupo e eu vou ver o que é que o grupo acha que eu tenho que fazer no seu cabelo. Você não pode fazer isso. Você tem que decorar isso daqui na sua cabeça, principalmente as tonalidades que vai neutralizar, porque assim, a única coisa que é aceitável e cabível na nossa profissão, consultar o coleguinha, é tipo assim, quando você fala, o que que você acha dessa cor? O que que você acha dessa mistura? Agora, não esse extremo de falar assim, gente, o que que eu faço nesse cabelo? Chegou esse cabelo aqui para mim fazer, o que que eu faço nesse cabelo? Não, você tem que estar atenta, né, ter um olhar clínico para fazer um diagnóstico daquele cabelo, saber o que que tem naquele cabelo. Se você não souber identificar, por às vezes tem cabelo que tem muita mistura, você pergunta para a cliente o que que ela fez e consultar o coleguinha somente quando você tiver uma dúvida, assim, que seja uma dúvida muito extremista, que você fala assim, não, preciso de uma segunda opinião sobre isso, mas não porque você não sabe o que fazer. Entendeu? Você não pode não saber o que fazer, porque se você estudou para estar nessa profissão, isso daqui é o básico, é o pilar básico para você estar se posicionando como um colorista ou como uma cabeleireira na sua. Então, assim, você não precisa ser o colorista Master Blaster, o melhor do mundo para poder saber disso daqui. Não, isso daqui é o básico, é uma coisa básica que nós, cabeleireiros profissionais, precisamos aprender antes de começar a aplicar uma coloração no cliente, entendeu? Fundo de clareamento, você vai saber tonalidade, você vai saber sobre neutralizar cores, entendeu? São coisas, fundamentos básicos, 3 princípios, 3 fundamentos, 3 pilares básicos de um profissional cabeleireiro, que você precisa saber disso para não ficar passando esses papelão aí, enviando foto do cabelo da cliente sentada na cadeira e você perguntando no grupo o que que você vai fazer neste cabelo. E aí fica lá um monte de dica, né? É uma competição acirrada de gente falando o que você tem que fazer ou não, um debatendo com o outro, e quando vai ver, a maioria das vezes está tudo errado, porque um ali fica pegando dica de outro, não sabe o que fazer, não sabe o que está te falando, você vai lá, pega uma dica errada, faz no cabelo,
e dá erro, e aí o que que você vai. Então, assim, não é errado você pedir opinião de um outro profissional, você pedir uma dica, mas você tem que ter essas coisas em mente, porque se uma hora você não conseguir falar com ninguém, você não conseguir pegar uma dica com alguém, o que que você vai fazer? Você vai largar a cliente na cadeira e vai sair correndo? Vai fingir uma dor de barriga? Você vai falar para ela voltar outro dia quando você estiver com a receitinha pronta? Cabelo não é receita pronta, porque cada cabelo tem um tom, cada cabelo tem um caso, cada cabelo aguenta fazer um procedimento, cada cabelo não aguenta. Então, não é receita pronta. A gente tem que saber os fundamentos básicos para poder colocar a mão na cabeça da cliente, se posicionar como colorista ou até mesmo para aplicar uma coloração. Porque às vezes a cliente vai lá, compra na farmácia uma tintinha, tá lá você aplicando, daqui a pouco dá uma cor diferente. Você tem que dar a sua opinião, se ela quiser fazer do jeito dela, já é um problema dela. Mas você tem que saber o que você está fazendo o tempo todo, por mais que ela te traga os produtos para você fazer. Eu, por exemplo, eu tenho uma cliente que eu sempre falo para ela, olha, essa tinta aqui não vai ficar igual a que você está passando, porque toda vez você passa uma cor diferente. Ela se responsabiliza, mas eu, como profissional, eu estou fazendo o meu papel, que é avisar ela antes de fazer, entendeu? O que ela comprou ali, como que ela comprou. Olha, você passou uma tonalidade escura, né? Uma tonalidade escura, a tinta não vai clarear. Você está ciente disso? Ela, sim, estou ciente disso. Porque às vezes ela traz com uma proposta de que vai ter uma solução e na verdade não vai ter. E aí fica você com a carinha de tacho, né? Sem saber o que falar para ela, porque nem você sabia o que ia acontecer. Então, eu vou fazer esses vídeos justamente para que você se atente nisso. E principalmente agora, leva isso aqui para sua vida, tá? E decora essas coisinhas básicas aqui que são muito fáceis de você decorar. Se você ler todo dia, daqui a pouco você vai estar com isso daí na cabeça e nem vai precisar se esforçar.